Vou colocar aqui no LDR, ó, se liga. Ó, basicamente, uma analogia com a casa, o capacitor seria ali o seu vaso, aquela caixinha acoplada do seu vaso sanitário. Fala, tropinha da Brod, Charles aqui. E é o seguinte, tropa, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona aí os principais componentes da eletrônica. E ao final a gente ainda vai estar analisando aqui, ó, esse simples alarme de luz. Quando a luz bate aqui, ó, nesse fotorresistor, ele manda um sinal para a base do transistor. O transistor libera a tensão para o diodo emissor de luz, que é o LED, iluminar, e libera aqui também uma tensão para esse buzzer emitir aquela nota musical de alerta. Mas isso é mais para frente, vamos lá. Antes mesmo, galera, de falar sobre os componentes eletrônicos, eu preciso enfiar na mente de vocês, de forma bem resumida aqui, alguns conceitos bem simples sobre eletrônica, para você entender melhor quando eu falar, ó, esse componente é um componente que ali impede, né, a passagem de corrente elétrica. Você fala, o que é corrente elétrica então? Para isso eu preciso colocar esses termos na mente de vocês. Vamos lá, pessoal, se você olhar a palavra eletrônica, você vai ver que ela começa com elé. Esse elé vem de elétrons, lá da estrutura atômica, né? Você pode ver até que a palavra elétrica também começa com elé, é justamente por isso que é da estrutura atômica, a estrutura do átomo. Mas o que é o átomo? Basicamente, pessoal, o átomo, se você olhar a origem da palavra, ela é uma palavra grega que significa indivisível, ou seja, é uma coisa que você vai chegar no momento, você não vai conseguir dividir ela, você chegou no átomo. Entre aspas, né? Porque o átomo foi descoberto e depois os cientistas descobriram que você consegue sim dividir um átomo. Mas para esse vídeo aqui, adota aí que o átomo é indivisível, beleza? Para ficar mais claro e mais fácil na mente de vocês. O átomo, pessoal, ele é a menor parte da matéria, como eu falei. É como se você, por exemplo, pegar uma matéria e vai chegar um momento que você não vai conseguir mais dividir ela. Mas você pergunta, mas o que é matéria, cara? Eu não sei nada de física, química. Matéria, pessoal, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Como, por exemplo, nosso corpo é uma matéria, quadro aqui, tudo que você está vendo aí, você olha para o lado desse, tudo isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria, tudo que ocupa lugar no espaço, tem massa, é matéria, tá ligado, rapaziadinha? Então, beleza, tô aqui com a matéria, se eu pegar essa matéria aqui e dividir ela, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais dividir ela. Então, cheguei basicamente no átomo. E o átomo, pessoal, é microscópico, não é aquela areiazinha que você vê na praia, não, mano. O átomo é microscópico, você precisa do microscópio você vê ele. E ali no átomo, no núcleo dele, ele possui prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que são cargas neutras. Na eletrosfera do átomo, a gente possui os elétrons, que é os bagulhozinhos que se desloca de um átomo para o outro. Então, tudo é feito, né, a matéria toda ela é feita de ligações atômicas. Existem vários átomos ligados no outro. E existem, pessoal, alguns materiais que são melhores condutores de elétrons e outros materiais que são horríveis condutores de elétrons, na verdade. Aí você já tem a base do que eu tô falando, né? Por exemplo, aqui, ó, se você olhar essa chavezinha de fenda aqui, ó, tá ligado? Chave Phillips, na verdade. Aqui a gente tem um metal, que é um excelente condutor de eletricidade, de elétrons, tá ligado? O elétron passa de um átomo pro outro com facilidade. E aqui a gente tem o plástico, cara, que não é um bom condutor, tá ligado? Então ele é usado como um mau condutor, porém ele conduz a uma determinada tensão. Mas a tensões baixas ele não vai conduzir nada. Os elétrons não vão conseguir, por exemplo, você não vai conseguir tomar um choque. Isso aqui, se você for ali na tomada ali, numa tomada que tem uma tensão baixa, você não vai conseguir tomar choque. Por quê? Porque o plástico vai meio que isolar, entre aspas. É igual a fita isolante. A fita isolante, ela isola sim até uma determinada tensão e uma determinada corrente. Você não vai encontrar fita isolante dessa aqui fininha lá em subestações que trabalham com uma corrente altíssima ou com uma tensão altíssima. Isso aqui é uma coisa pequena, tá ligado? Se você isolar um fiozinho ali disso aqui, ó, você não vai tomar choque. Agora, se for pegar um trem grande, vai conduzir, porque é feito de átomo. A matéria é feita de átomos. Beleza, entendeu aí, né? Mas o que é eletrônica, então? O conceito dela ali, basicamente, é você pegar ali, pessoal, o controle da tensão, corrente e resistência para chegar numa solução. Que solução seria essa? Por exemplo, um LDR num poste. Pode ser. Não tem ali, por exemplo, quando fica de noite as luzes do poste não acendem de forma automática? Essa seria uma solução que você poderia empregar a eletrônica e a elétrica, que andam sempre muito coladas ali, essas duas áreas. Tranquilo. A eletrônica, pessoal, ela também é dividida em duas partes, como eletrônica analógica e eletrônica digital.
São termos um pouco complexos, que a gente teria que entrar aqui em ondas e tal, mas basicamente a eletrônica analógica é aquela eletrônica onde você consegue assumir qualquer valor ali na onda dela. Já a eletrônica digital é uma eletrônica com ondas quadradas. É uma eletrônica que vai assumir valores inteiros. É uma eletrônica que vai assumir ou é 0 ou é 1, é ligado ou é desligado. Tá ligado? Basicamente essa é a principal diferença. Esse não é o foco desse vídeo, tá ligado? Eu quero só enfiar os conceitos principais para vocês. E agora a gente vai entrar nos 3 conceitos que eu diria que são principais, né? Que é o conceito de tensão, corrente e resistência. Galera, tensão elétrica é o V, né? Que é o volts, entendeu? Lá do cara que criou o volts, que se chama Alessandro Volta. Então, o volts nada mais é que a força que empurra esses elétrons de um canto para o outro, tá ligado? Isso seria o volt, que seria a força. E eu vejo muitas pessoas que falam voltagem, né? Mas o termo correto é você falar tensão elétrica. Então, por exemplo, se você quer se referir a uma bateria de um carro, a tensão elétrica dessa bateria é 12 volts. A corrente, basicamente, é ali, se você pegar ali o fio, se você pegar o fio aqui, ó, aqui a gente tem um fiozinho aqui, tá vendo? Fio metálicozinho aqui. Você pegar aqui o fio, pessoal, e contar quantos elétrons estão passando aqui em um exato momento, a intensidade elétrica está passando em um exato momento, você tem a corrente. A corrente, ela é medida com A, é o ampere, em homenagem ali ao cara que criou ela, tá ligado? Então, a gente tem a tensão, que é o que empurra, joga os elétrons de um lado para o outro, que é a diferença de potencial, né? Tanto você pode chamar a tensão também de diferença de potencial. E aqui, né, se você pegar ali meio que uma lupa, entre aspas, aí no fio e contar ali a quantidade de elétron que está passando naquele exato momento, você tem a corrente, que é o A, que é o ampere, tá ligado? Então a tensão manda os elétrons para frente, a corrente é a quantidade que está passando ali naquele exato momento, e a resistência, pessoal, é ali a oposição à corrente, tá ligado? Ou seja, a oposição aos amperes ali, a dificuldade que aqueles amperes ali... Tá? Tem até essa fotozinha engraçada aqui, que é muito simples para você entender melhor, tá ligado? A gente tem a tensão empurrando, a corrente ali no exato momento e passando ali, os elétrons fluindo ali no exato momento, e a gente tem a resistência impedindo ali, né, a passagem desses elétrons ali, que vai ser ali a corrente. Não sei se vocês já perceberam, pessoal, mas muitos equipamentos elétricos e eletrônicos, eles aquecem muito. Por quê? Porque geralmente, né, tudo na vida tem um preço. E geralmente quando você vai aplicar uma resistência em uma corrente, ela precisa dissipar aquilo em forma de uma outra coisa. E quando ela dissipa aquilo em forma de calor, ela gera o chamado efeito Joule, tá ligado? Quando ela gera o efeito Joule, que é transformar ali energia elétrica em energia térmica, você vê ali o componente se aquecendo pra caramba, ou você vê ali aquela resistência aquecendo. Por exemplo, por que seu chuveiro aquece pra caramba? Porque ali rola o efeito Joule. A corrente ali passando ali no bagulho vai deixar ele quente, ele vai e aquece, tá ligado? E agora, pessoal, finalmente vamos conhecer aí os componentes eletrônicos. Se liga na violência desse aqui, tropinha. Olha o tamanho do bicho, moleque. Esse aqui é violento, viu? Esse aqui a gente tem que tomar cuidado com ele aqui. Ainda bem que eu peguei nos 2 terminais aqui, ainda bem que eu tinha descarregado o bicho ali com o resistor. Aqui a gente tem um potenciômetrozinho, tem um fotoresistorzinho aqui, tem um transistorzinho aqui. Já vamos entrar nesses componentes aqui. Calma, relaxa. Tem que ir com calma, é passo a passo, é um por um. Não adianta querer atropelar e ir por cima de tudo. Temos que seguir o ritmo, beleza? Vamos lá, pessoal. Basicamente, a gente tem 2 tipos de componentes eletrônicos, que são os SMDs, que são aqueles componentezinhos que ficam soldados apenas na superfície da placa, e a gente tem os componentes que traça a placa, que são os componentes PTH, tá ligado? São aqueles componentezinhos que você enfia ele de um lado da placa, ele sai do outro lado e você faz a solda dele ali, tá vendo? Como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, esse aqui é o PTH e esse aqui é o SMD, correto? Então, pessoal, vamos começar aí pelo componente que eu acredito que seja o mais comum e que talvez você já conheça, que é esse carinha aqui, que é o resistor. Eu estou aqui com o modelo de resistor PTH, correto? Ou seja, um resistorzinho aí transfixado na placa. A gente também tem ele da forma SMD, que é esse que vocês estão vendo aqui do lado. E, pessoal, se vocês observarem, dar um zoom bem no resistor, vocês vão ver que ele possui várias listrinhas coloridas, né? E para que isso, galera? Cada listrinha dessa, ela possui um valor, tá ligado? E essa listrinha, quando você, ali, com a forma que ela está ordenada, você faz o cálculo delas, você chega ao valor da resistência desse resistor.
Então é para isso que os resistores têm essas listrinhas aí. E o que seria um resistor, né, pessoal? Eles são aí dispositivos usados para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos por meio do efeito Joule, que converte aí energia elétrica em energia térmica, ou seja, ele gera um calor ali, um aquecimento. Os resistores são componentes aí que se opõem à passagem de corrente elétrica, ou seja, resistem à passagem da mesma, limitando aí a sua intensidade. São representados aí pela letra R e no Sistema Internacional de Unidades são medidos em ohms, ou seja, volts dividido por ampere. Quais são os tipos de resistores que a gente tem aí, pessoal? Basicamente há dois tipos de resistores, os fixos e os variáveis. Os resistores fixos, pessoal, são constituídos de filme de carbono, filme metálico, fio de precisão, dentre outros. Os resistores aí variáveis podem ser ajustados manualmente. São exemplos aí de potenciômetros, LDR, PTC. E eu estou aqui, pessoal, com dois resistores variáveis, como vocês podem ver aqui eu tenho um fotorresistorzinho, o famoso LDRzão também, ó, que ele vai ali aumentando ali ou diminuindo a resistividade com a entrada de luz. E aqui a gente tem aqui, esse aqui que é o mais famoso, que eu acredito, dos variáveis, que é o potenciômetro. Conforme você gira aqui, você aumenta ou diminui a resistência desse resistor. Muito utilizado aí em som, né? Seja ele automotivo ou seja ele som de casa. Muito comum aí você encontrar um bichão desse aqui no mercado para você ficar ajustando. E agora a gente vai entrar aqui, ó, nos capacitores. Galera, antes de falar sobre capacitor, mano, eu gosto sempre de falar um pouco da analogia que eu gosto de trazer com a casa e o capacitor. Por exemplo, você tem a sua casa aí, tá ligado? Provavelmente a sua casa ela tem uma fonte de água que entra ali na canalização. Por exemplo, pode ser uma subestação de água que envia para você, ou você pode ter uma caixa d'água que tem um poço que puxa água e a caixa fica ali só a água da caixa para poder alimentar a sua casa. E vamos supor que seja só a caixa d'água que tivesse ali. E essa caixa d'água secou, né? A fonte ali onde manda ali a água buscando secou. Se você abrir a torneira, não tem mais nada, não sai um pingo d'água. Não tem ali a alimentação de água nenhuma mais no circuito canalizado. E aí, pessoal, você vai lá no seu vaso sanitário e você vê que o vaso sanitário, mesmo não tendo água na torneira, se você ir lá e dar descarga nele, você vai ver que ali naquela caixinha acoplada dele ainda possui, nem que seja pouquinha água, mas ainda possui água lá dentro. E quando você dá a descarga, você descarregou ali aquela última água. Então, basicamente, uma analogia com a casa, o capacitor seria ali o seu vaso, aquela caixinha acoplada do seu vaso sanitário, entendeu? Porque mesmo que falte energia no circuito todo, que você desligue toda a fonte de energia do circuito, né? Ou seja, tire a bateria ou a tensão, ou tire da tomada, ele ainda possui carga, possui energia ainda dentro desse circuito, se ele tiver capacitores. Ou seja, o capacitor vai estar ali um pouco carregado, conforme o tempo vai passando ele vai descarregando devagarzinho, mas ele vai estar ali ainda. Então por isso, galera, sempre quando você tiver uma placa eletrônica, tome muito cuidado. Às vezes você passar por exemplo, um negócio metal nela assim, você pode provocar um curto e queimar uma placa eletrônica, mesmo ela tendo ali totalmente desligada, não tendo bateria, não tendo nada ligado a ela. Os capacitores podem ali estar ativos, inclusive você pode até levar um choque, dependendo da capacitância daquele capacitor, do tanto de carga que tiver dentro daquele capacitor, beleza? E outra analogia que eu faço também é com carro, né? Por exemplo, você tem um som automotivo, um subwoofer violento lá na mala do seu carro, no porta-malas, e quando você percebe que quando tá dando grave, aquela batida que está consumindo mais potência, você percebe que a luz, se, por exemplo, você tiver com a luz farol da frente do carro aceso, você percebe que ele começa a piscar, mano, quando bate o grave, ou aquela luzinha aqui também que fica em cima. Se você quiser resolver esse problema, uma das soluções que você pode utilizar é comprar um mega capacitor, tá ligado? Um capacitorzão gigantesco para você colocar ali para poder suprir essa falta que a bateria não está conseguindo suprir quando o módulo pede muita energia dos alto-falantes, tá ligado? Quando o módulo suga aquela energia ali e manda para os alto-falantes, aquela bateria ali ela não está aguentando. Então você põe um capacitor, o capacitor vai segurar naquela, por exemplo, quando faltar a bateria, o capacitor vai estar ali segurando a porradão e a luz vai parar de piscar. Beleza? Agora vamos lá, vamos conhecer um pouquinho como é que é por dentro desse cara. O capacitor, pessoal, ele é um dispositivo capaz aí de acumular cargas elétricas quando uma diferença de potencial ou volts, né, é estabelecida entre os seus terminais. E a capacitância aí dos capacitores, por sua vez, é medida aí de quanta carga o dispositivo é capaz de acumular
para uma determinada diferença de potencial. Os capacitores, pessoal, eles são geralmente aí produzidos de forma muito simples, como vocês vão ver aqui. Formado aí por duas placas condutoras paralelas, chamadas aí de armaduras, que podem ou não ser preenchidas com um meio aí altamente dielétrico isolante. Mas aí você pergunta, mas para que serve ainda o capacitor? Eu já dei aqui alguns exemplos. Ou seja, os capacitores eles podem ser usados aí para outros fins, além da sua função principal, que é armazenar cargas elétricas. Esses dispositivos aí podem ser usados em circuitos alimentados por correntes elétricas alternadas, quando se deseja ali a formação de corrente elétrica contínua, né? Como no caso de eletrodomésticos, como geladeira, liquidificador, máquina de lavar e etc, pessoal. Uma corrente elétrica, no entanto, não fluirá pelo circuito enquanto os capacitores não se encontrarem completamente carregados. Isso pode reduzir aí o desgaste produzido pelas grandes variações de corrente elétrica, gerada aí no momento em que o dispositivo eletrônico é ligado ou desligado. Por sua grande facilidade aí em armazenar cargas elétricas, os capacitores aí também podem ser utilizados aí para suprir a demanda de altas correntes elétricas requisitadas aí por algum circuito de alta potência, como os grandes aparelhos de som aí utilizados aí em shows, né? Então, pessoal, foi como eu falei lá no início do vídeo, né? Por exemplo, quando o som tá batendo violento ali, quando ele dá aquela falta que a bateria não conseguir mais enviar aquele tanto de energia rápido pro som, entra aqui, ó, o bichão consegue descarregar rápido, ele tem uma descarga muito mais rápida aí que, por exemplo, ali teria a bateria comum, a fonte que está vindo aquela energia, e ele vai ali suprir a demanda. Ou até mesmo é utilizado muito também para corrigir imperfeição de circuito. O circuito está dando ali muita oscilação, põe um capacitorzinho lá, que ele vai ali manter aqueles piquinhos, aquela faltinha de energia que a bateria não conseguir mandar. O capacitor vai lá e ó, sempre deixando tudo estabilizado e certinho. E agora, pessoal, vamos falar desse carinha aqui que é o diodo, né? O que é um diodo? Um diodo, pessoal, nada mais é que um componente eletrônico que permite aí a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Uma analogia aí simples que a gente pode fazer aqui é comparar o diodo a uma válvula que só deixa a água fluir em um sentido, ou seja, o diodo faz a mesma coisa com ali a corrente elétrica. O diodo, pessoal, é um componente aí com dois terminais, onde o próprio símbolo esquemático aí indica qual é a polaridade. Se você aí observar o símbolo do diodo de perto, será ali possível visualizar o triângulo que forma ali uma pequena seta indicando em que sentido a corrente elétrica é permitida. Nos diodos, a corrente flui do anodo para o catodo. Mas aí você me pergunta, qual é a funcionalidade aí de um diodo, né, pessoal? Um diodo ele é produzido aí com semicondutor. E os semicondutores, né, eles são materiais aí que agem como condutores ou isolantes. Podemos afirmar que o diodo tem diversas aplicações e uma delas é atuar como um retificador, convertendo aí tensão alternada em contínua. Mas o diodo não é uma válvula de eletricidade perfeita. Ele gasta um pouco aí de energia para trabalhar e quando a corrente flui através do diodo, alguma potência sempre é dissipada em forma de calor. Isso é percebido ali através de uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. E pessoal, a gente tem vários modelos de diodo, vou estar citando aqui para vocês três, para vocês terem uma base, beleza? Então a gente tem diversas aplicações desses outros tipos de modelo. A gente tem o diodo emissor de luz, que é o LED, o mais comum, né? A abreviação aí para diodo emissor de luz, em inglês, né? Esse tipo de diodo, pessoal, ele emite luz quando polarizado diretamente. A cor do LED aí pode ser variada de acordo aí com a fabricação do mesmo. A gente tem o diodo ali infravermelho, né, que é um LED que emite um sinal infravermelho reconhecido pelo LED receptor também infravermelho. Esse sinal é invisível a olho nu. A gente também tem um outro diodo, galera, que é muito comum aí, que é o diodo Zener, né? O diodo Zener, ele se comporta ali como um diodo comum quando polarizado diretamente. No entanto, quando polarizado aí reversamente, o diodo age como um regulador de tensão. Quando atingido ali a tensão de ruptura, essa é mantida desde que a corrente seja superior à corrente mínima e inferior à máxima tolerada. Então, se você pega um diodo Zener e inverte ele, você transforma ele num regulador de tensão. Ou seja, se entra, não sei, vamos lá, pegar um exemplo aqui aleatório. Um diodo Zener para uma saída de 5 volts.
entrou 7 volts, vai sempre sair 5 volts nesse diodo, para vocês entenderem um pouco melhor. E agora, tropinha, a gente vai estar falando aqui, ó, do componentezinho de 3 pernas que revolucionou a eletrônica. Isso mesmo, estamos falando aí do transistor, que é um componentezinho aí bastante famoso aí. Muita gente deve conhecer o transistor, pelo menos pelo nome, né? Galera, o transistor é um componentezinho de 3 pernas, né? Ele possui o emissor, a base e o coletor. Tem uma coisa que muitas pessoas confundem, né? Se você olhar aqui, ó, a simbologia do transistor, você vai ver que a base está no centro. Então muita gente pensa que o pino do meio sempre vai ser a base do transistor, mas não, galera. A base ela pode ser aqui, do lado esquerdo, do lado direito ou no meio, tanto faz. Não é porque no esquema, na base aqui do lado está um transistor NPN, né? Se você quiser saber, galera, qual é o transistor que tem a setinha para dentro e qual é que tem a para fora, nesse esquemazinho que eu estou mostrando aqui para vocês, transistor NPN, ele tem essa setinha aí porque não põe nele, tá ligado? Basicamente você pode adotar essa simbologia, não põe nele, que aí é a setinha para fora. Já o transistor PNP pode nele pôr. Se você adotar esse sentido, você vai falar, então esse aqui não é para pôr a setinha nele, e esse aqui pode pôr a setinha nele, tá ligado? Então, basicamente, para você fixar aí, se você estiver iniciando, coloca aí, adota essas duas simbologias para NPN e PNP, beleza? Mas já eu vou explicar para vocês como é que funciona o transistor direito. Só estou aqui explicando o modelo dele, né? E para você adotar, né? Por exemplo, falar qual é a base e tal. Para você adotar o lado certo, pessoal, do transistor é sempre o lado que tem a escrita. Então esse é o lado, é a frente do transistor. Então, por exemplo, você fala que o transistor é emissor, base e coletor, então você vai adotar aqui o lado que tem a escrita e vai falar, então, esse é o emissor, esse é a base e esse aqui é o coletor, correto? Vocês podem ver, ó, esse aqui é um transistor daquele que tem a voltinha aqui, tem uma ondinha, uma saliência em cima. Então, o transistor que tem essa saliência, a frente dele é a parte chapada, é a parte reta, beleza? E galera, não é todo, né, terminal que tem 3 pinos, né, que é um transistor. Por exemplo, eu tenho esse componente aqui que se assemelha muito a um outro modelo de transistor. Existem transistores desse jeito aqui também. Porém, esse componente aqui não é um transistor, cara. Esse aqui não é um transistor. Esse componentezinho aqui, o nome dele é regulador de tensão. Qual é a função de um regulador de tensão, pessoal? A função do regulador de tensão, vamos supor aqui que esse aqui seja um regulador de tensão de 5 volts. Então, a função dele é na saída ter a tensão de 5 volts sempre linear, tá ligado? Então, vamos supor aqui que entrou 7, 8, 10, 12 volts aqui. Na saída dele vai estar sempre 5 volts batendo redondinho. Então, esse aqui é um regulador de tensão. Inclusive, quando você vê esses componentes que tem esses buraquinhos aqui, essa partezinha aqui, galera, isso aqui é justamente para poder dissipar o calor, porque esse componente ele aquece. Então ele precisa de um dissipador metálico aqui acoplado a ele. Aqui você pode passar uma pastinha térmica para poder dissipar melhor junto no metal e por aí vai. Aí você me pergunta, beleza, então como é que eu faço para saber se um componentezinho desse de 3 pernas é um transistor, ou é um regulador de tensão, ou é uma outra coisa? É bastante simples, como eu falei, pessoal. A frente dele sempre é onde tem a escrita, beleza? Não sei se a câmera está pegando aí, mas aqui está escrito alguma coisa. E aqui está escrito o nome do componente. E aí você vai fazer o seguinte, está escrito os números dele, as letras que combinam. Aí você vai fazer o seguinte, você vai no Google e vai digitar o nome do componente, tá ligado? O nome que está escrito aqui. E no final da palavra você vai colocar datasheet, que seria a ficha técnica desse componente. E na ficha técnica, como vocês vão estar vendo aqui, ó, vai estar escrito se é um transistor, se é um regulador de tensão, se é um sei lá o que, se é um sei lá o que. Então tá na dúvida se um componente de 3 pernas é ou não um transistor, digita no Google /datasheet. E com o tempo você vai conseguir identificar automaticamente qual é transistor e qual não é. Beleza? Então esse aqui não é um transistor. Mas vamos lá, vamos entender o que é um transistor. Bom, pessoal, o transistor ele é um dispositivo semicondutor. Geralmente ele é feito ali de silício ou germânio, usado aí para amplificar ou atenuar a intensidade de corrente elétrica em circuitos eletrônicos, tá ligado? E os transistores ali, eles são como blocos fundamentais aí na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos aí, sendo usados em chips de computadores, smartphones e por aí vai. Mas vamos lá, se ainda não entendeu qual é a função básica, galera, do transistor,
vou aprofundar mais ainda agora. Os transistores, eles têm duas funções básicas, tá ligado? A primeira, amplificar a corrente elétrica, e a segunda é barrar a passagem de corrente elétrica. Quando na função aí de amplificador, os transistores são alimentados por uma baixa corrente elétrica de entrada, amplificando-a, assim produzindo uma corrente elétrica de saída com maior intensidade. Um exemplo de circuitos que utiliza transistores nessas configurações são os microfones. Você pegar ali o microfone, o som captado ali pelos microfones produz uma corrente elétrica de baixa intensidade e em seguida essa corrente passa através de um conjunto de transistores que produz um sinal elétrico bem intenso, capaz aí de acionar os alto-falantes de uma caixa de som, por exemplo. E os transistores, pessoal, também podem funcionar ali como interruptores, como uma chave, ligando ou desligando a corrente elétrica em um circuito da mesma forma ali que eles são capazes de amplificar a corrente elétrica. Eles também são capazes de atenuá-la e esse é o processo que pode ocorrer em uma grande velocidade. Os transistores atuais aí fazem isso bilhões de vezes por segundos. Como já, pessoal, no finalzinho dessa aula eu vou mostrar para vocês aqui esse transistorzinho aqui, ó, que ele está servindo como um interruptor, tá ligado? Ele está servindo como um interruptor para acionar ou não acionar o LED e o buzzer. Já eu mostro para vocês, beleza? E essa funçãozinha, pessoal, fez aí dos transistores os componentes básicos de todos os chips eletrônicos, como aqueles presentes em nossos computadores. Todos esses chips aí funcionam por meio de uma língua bastante simples, o código binário. Os computadores são capazes aí de traduzir esse extenso código formado pelos dígitos 0 e 1 em letras, palavras e imagens. Esses dígitos 0 e 1 são chamados de bits e são implementados ali pelos transistores. Quando um transistor encontra-se ligado a alta corrente, o computador lê o bit 0. Quando ele se encontra desligado, baixa corrente, o computador atribui-lhe o bit 1. Ao todo, existem 3 configurações de transistores existentes: o sanduíche de silício, o transistor de junção e o transistor de efeito de campo. O sanduíche consiste ali de 2 camadas de silício, uma delas com dopagem do tipo P e outra dopagem do tipo N. Nesse tipo de configuração é possível fazer com que a corrente elétrica flua ali apenas por um sentido. Os dispositivos ali que fazem o uso de montagem são conhecidos como os diodos. Agora vamos falar aqui sobre o transistor de junção, né? Ele é formado ali pela combinação de 3 camadas de silício em diferentes dopagens. Nessa configuração há 2 formas de empilhar ali as camadas de silício, PNP e NPN, ou seja, 3 camadas de silício de acordo com suas respectivas dopagens. Nesse tipo de transistor, a corrente elétrica é amplificada pelo surgimento ali de buracos, entre aspas. É como se uma carga positiva viajasse para o sentido contrário dos elétrons, que são as cargas negativas. Nesse caso, essas cargas positivas podem ser entendidas como regiões de falta de elétron. Esse tipo de condução é chamado de condução por buracos. Os transistores que conseguem transportar cargas pela condução de elétrons e buracos são chamados de transistores de junção bipolar. Agora a gente vai falar, pessoal, sobre o transistor de efeito de campo, né? O FET. Também é formado ali por 3 camadas de semicondutores, diferentemente dos transistores de junção, que são ali ativados por uma corrente elétrica. Os FETs são ativados por tensões elétricas e por isso podem amplificar ou anular a tensão elétrica de um circuito. Esses transistores são mais baratos e mais fáceis de serem fabricados que os demais transistores, sendo largamente utilizado em chips eletrônicos. Então, pessoal, basicamente aqui eu fiz um resumão bem por cima para vocês aí sobre o que é transistores. Espero que vocês tenham entendido. Basicamente ele tem ali 2 funções, né? De amplificar o sinal e a função também ali de servir como uma chave, correto? E para finalizar aqui os principais componentes, eu trouxe esse carinha aqui, cara, que parece uma lacraia, tá ligado? Esse carinha aqui, galera, é o famoso circuito integrado. Como o próprio nome dele diz, ele já tem um circuito inteiro aqui dentro integrado, ou seja, aqui dentro você tem capacitor, você tem resistor, você tem um monte de trem, tem transistores aqui também, tem um monte de trem aqui dentro.
E para os mais íntimos, eu vou deixar vocês chamarem ele de CI, tá ligado? Você pode chamar ele também pela sigla CI, Circuito Integrado. Então, pessoal, circuito integrado ou o vulgo CI é um circuito eletrônico aí que incorpora miniatura de diversos componentes, principalmente de transistores, diodos, resistores e capacitores gravados em uma pequena lâmina, né, um chipzinho de silício. E esse chipzinho, pessoal, ele é montado e selado em um bloco, né, geralmente de plástico ou cerâmica, com ali os terminais que são conectados aos seus componentes por pequenos fios condutores, fiozinho desse tamanhozinho, mano, com mais aí de diversas funções e aplicações na indústria, presente tanto nos produtos eletrônicos de consumo, nos seus processos ali de produção, os circuitos integrados ali, assim como os outros componentes. E eles estão ali disponíveis, né, em diversos formatos, tamanho, né, que são ali os encapsulamentos dele, que também determinam a forma como serão fixados na placa, né, de circuito impresso. Podem ser montados na superfície da placa, sem atravessá-la, né, seria aí o famoso SMD, ou podem ser aí montados com seus terminais atravessando a placa, né, como nesse caso aqui, que é o PTH, né, como vocês podem ver aqui, ó, essa aqui é um chipzinho de CI que você precisa atravessar a placa para você fazer a solda dele, ou até mesmo você pode colocar ali só uns encapsulamentos para poder, igual no Arduino, tá ligado, que você pega e arranca o bagulho inteiro. Então você pode usar esse CI, que é um circuito integrado, que possui aqui, ó, imagina, todos esses componentezinhos aqui dentro. Esse é a função do circuito integrado. Então, pessoal, agora a gente vai aqui para a mesa para me mostrar para vocês esse circuitinho funcionando. Vamos lá, cara. Aqui, bora. Bora. Foca na mesa. Beleza, tropinha. Acabei de ligar a minha fonte aqui. A gente está com o circuito energizado. Aqui eu tenho uma entrada positiva e uma entrada negativa, correto? Geralmente na eletrônica, o positivo é o vermelho, o negativo é o preto. Só que aqui eu estava sem o cabo vermelho para esticar aqui. E aí eu botei o amarelo mesmo, correto? Então vamos lá, eu tenho um positivo que está vindo aqui, papapá, e está chegando aqui, ó, no fotorresistor, beleza? O fotorresistor, pessoal, ele só vai liberar o sinal aqui para a base do transistor, o transistor poder liberar aqui para o diodo emissor de luz, que é o LED, e para o buzzer, só vai liberar isso depois que eu aplicar aqui uma luz nesse LDR ou nesse fotorresistor, correto? Que ele funciona ali, ou seja, ele é um resistor variável, ele vai funcionar de acordo com a luz, correto? Então, aqui a gente também tem alguns resistores, né, para poder aí, como aqui a gente tem um LED, esse resistor aqui, ó, ele tá mandando, pessoal, direto para esse LED aqui. Por quê? Porque você sabe, né, se a gente mandar a corrente direto pro LED, a gente pode queimar ele. Então a gente coloca um resistor aqui para dar aquela queda de corrente e não queimar aí o LED, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, a minha fonte luminosa e vou colocar aqui no LDR, ó, se liga. Ó. Tá vendo, pessoal? Ele acende o LED e acende e emite aqui, né, o buzzer com a nota musicalzinha de alerta, tá ligado? E basicamente, pessoal, esse é o nosso circuito, mano. Ó, de novo pra vocês verem, ó. Agora, galera, eu botei a lanterna pra piscar e vamos botar aqui no fotorresistor, ó. E se eu trocar esse fotorresistor, colocar esse outro fotorresistor aqui? E se liga, tropinha, eu troquei o fotorresistor, né? Tava esse aqui. Eu botei um fotorresistor com a sensibilidade à luz mais alta. E olha o resultado. Só a luz do ambiente que tá aqui já consegue disparar ele, ó. Esse é bem mais sensível que o outro, ó. Tá vendo? O outro, vocês viram, né? Como vocês viram, o outro fotorresistor, essa luz que tá iluminando aqui a placa, ela não consegue ativar ele. Já esse aqui é bem mais sensível. E como vocês viram, ó, ele já pegou aí, já apitou, ó. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido um pouco sobre o funcionamento da eletrônica, que é fenomenal na minha opinião. Eu acredito que os profissionais de eletrônicas deveriam ser muito bem mais remunerados do que são. Eu falo aqueles que realmente estudam sobre aquilo, que, cara, põe em prática. Por exemplo, para você fazer manutenção eletrônica, não necessariamente você precisa entender muito de física, química e matemática, mas para quem trabalha com projetos de eletrônica, é obrigatório você saber matemática, física e química,
Porque, cara, se você quer, por exemplo, desenvolver um sistema ali, você tem que conhecer todas as grandezas dessas matérias, tá ligado? E é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu falei. Acesse o nosso site brodic.com. E lembrando, pessoal, que em breve eu vou estar lançando lá um curso de eletrônica completo para vocês. Se você quiser saber se esse curso já está disponível ou não, para quem quer aprender eletrônica do zero e dominar, vai lá no site da Brodic e digita lá na barra de navegação curso de eletrônica. Se aparecer o curso lá, é porque já está disponível. Se não aparecer, é porque ainda não está disponível. A gente está desenvolvendo aí um treinamento completaço sobre eletrônica para vocês. Beleza, galerinha? Segue lá no Instagram da Brodic lá, né, caso você tenha aí. E é nóis daquele jeitão. Fui!